Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Sem história prévia de eventos cardiovasculares, nem fatores major de risco cardiovascular, caros colegas, se vos dessem a escolher, qual a vossa preferência? Preferiam ter um colesterol LDL de 140 mg por decilitro ou um colesterol LDL de 98 mg por decilitro? Ora bom, este quiz, assim, ingênuo de brincadeira, vem a propósito de um artigo que vamos apresentar hoje no nosso Journal Club. E para participar no Journal Club deste episódio do nosso podcast, temos aqui a nossa colega Micaela Gregório, que trabalha na USF Novo Cuidar de Faf. Olá, Micaela, bem-vinda aqui a este Journal Club. Tudo bem contigo? Olá, professor Carlos, tudo bem? Obrigada pelo convite. Ora bem, nós hoje temos aqui um artigo muito interessante que encontramos e que no nosso clube de colegas da H4A Primary Healthcare Research Network partilhamos e suscitou interesse, porque no fundo traz aqui alguma evidência diferente do habitual e algumas conclusões diferentes relacionadas com os valores do colesterol LDL. Queres então apresentar um bocadinho e podemos começar pela pergunta de investigação. Qual foi a pergunta de investigação que os autores tentaram responder? E já agora, se puderes, refere também onde é que ele foi publicado e quando. Pronto, portanto, este artigo é muito recente, foi publicado no mês passado, em março de 2024, no British Medical Journal Open, e no fundo os autores pretenderam estudar a associação entre os níveis de colesterol LDL e a mortalidade por todas as causas a longo prazo. Ok. E qual foi a metodologia usada neste estudo? Este estudo foi um estudo corte retrospectivo, que incluiu uma população de mais de 177 mil participantes, seguidos num centro médico que engloba uma grande rede de hospitais e consultórios a nível da América, e que incluiu então pacientes com idades entre os 50 e os 89 anos, que tivessem resultados laboratoriais de perfil lipídico completos, nomeadamente colesterol total, LDL, HDL e triglicerídeos, entre janeiro do ano 2000 e dezembro de 2022. Portanto, estes pacientes teriam de estar incluídos na prevenção primária, isto é, não terem história prévia de diabetes, doença coronária ou carotídea, doença arterial periférica, infarto, AVC ou AIT. Não estarem a fazer estatina, tanto no início do seguimento como até um ano após o follow-up, e que se mantivessem vivos e em seguimento um ano após a inclusão no estudo. É interessante, quer pela dimensão, e por outro lado há outro pormenor que eu gosto nesta metodologia deste estudo, é que no fundo estamos a falar mais uma vez de um estudo com base em dados do mundo real e no fundo é uma perspectiva interessante e até às vezes diferente por comparação com, por exemplo, os ensaios clínicos randomizados, em que as condições de certa forma são, entre aspas, condições mais de laboratório, em que há toda uma monitorização mais artificial dos pacientes e até dos parâmetros em causa. E então, quais as principais conclusões deste estudo? As principais conclusões que os autores retiraram foi que foi observada uma relação, uma curva em U entre os valores de colesterol LDL e a mortalidade, observando-se uma maior mortalidade para os indivíduos que tinham colesterol LDL entre os 30 e os 79 mg por decilitro e um colesterol LDL igual ou superior a 190 mg por decilitro. Portanto, observou-se que no grupo de LDL entre os 100 e os 189 mg por decilitro existia uma menor mortalidade. Muito interessante e surpreendente, porque, de certa forma, muitas das recomendações e das orientações clínicas que temos hoje em dia apontam para outro tipo de targets e targets bastante inferiores.
Eu desafio os colegas a olharem depois, a consultarem através do link que nós vamos partilhar com este episódio, a olharem para os gráficos. E há aqui, sobretudo, 2 gráficos neste estudo que me parecem úteis e interessantes. Um é olhar para as curvas de sobrevida. A sobrevida há 12 anos para os pacientes que têm o LDL no patamar 160 a 189 é semelhante à sobrevida dos pacientes que têm o LDL no patamar 130 a 159. E os pacientes destes 2 patamares têm uma sobrevida superior aos do patamar com LDL entre 100 e 129. E depois, claro, as curvas com pior sobrevida são aqueles que representam os valores de LDL inferiores a 99 ou então superiores a 190. Cá está a tal, digamos, curva em U, em que os polos, o muito alto, o LDL muito alto ou o LDL muito baixo, apresentam um prognóstico pior do ponto de vista de sobrevida. Também vale a pena olhar depois para outro gráfico, que é o gráfico dos hazard ratio. Micaela, nesta linha, depois de leres este estudo, o que podemos retirar para a nossa prática clínica? O que podemos retirar é que, pronto, sabendo que a doença cardiovascular é uma das principais causas de morte no nosso país, a prevenção primária é sem dúvida fundamental. Este estudo mostra-nos, no entanto, que o foco não deverá ser apenas os níveis de colesterol LDL. Podemos observar, e foi uma também das análises que os autores fizeram neste artigo, que os rácios entre colesterol total e HDL e triglicerídeos HDL são preditores muito mais fiáveis do risco de mortalidade a longo prazo. E que, portanto, nós devemos olhar para cada paciente como um indivíduo e tem as suas próprias características, os seus próprios fatores de risco e que, portanto, para além dos níveis de todo o perfil lipídico, temos de ter em atenção também tudo aquilo que são os seus hábitos de vida, se tem ou não hipertensão, se tem ou não tabagismo e também a parte da atividade física e da alimentação, que é fundamental. Claro, ou seja, por vezes aqui a questão que se põe é realmente em contexto de prevenção primária, aquele doente que às vezes traz os valores do LDL, por exemplo, acima de 160, por exemplo, vamos supor 170, 165, e que nos valores de referência dos relatórios, das análises, dos laboratórios, já vem apontado como um valor elevado, mas que, por exemplo, possa não ter outros fatores de risco e, por exemplo, esta evidência pode nos permitir tranquilizar esses pacientes. E eu chamo a atenção para a conclusão dos autores neste estudo. Eles escrevem mesmo que, em contexto de prevenção primária, ao avaliar pacientes com idades compreendidas entre os 50 e os 89 anos, sem diabetes e sem terapêutica prévia com estatinas, o risco mais baixo de mortalidade a longo prazo parece existir na ampla gama de valores de colesterol LDL que vai dos 100 aos 189 mg por decilitro. O que, dizem eles, os autores, é muito superior às recomendações atuais. E é curioso porque este já não é o primeiro estudo a apontar neste sentido. Eu chamo a atenção e vou partilhar também com este episódio o link para um outro estudo que foi publicado já em 2022 no Journal of the American Heart Association, e também aí os autores chegaram a conclusões semelhantes, referindo que tanto os níveis muito baixos como os muito altos do colesterol LDL foram associados a riscos acrescidos de mortalidade por doença cardiovascular. E os níveis muito baixos da LDL também foram associados a riscos elevados de mortalidade por todas as causas. Portanto, temos aqui evidência e agora, reportando ao nosso quiz, ao quiz que tínhamos no início, bem, talvez fosse melhor ter um colesterol LDL de 140 do que até de 98 para uma pessoa que não tem um risco ou outros fatores de risco e em contexto de prevenção primária. Micaela, foi um gosto ter-te connosco neste episódio do nosso podcast. Muito obrigado. Obrigada eu. Caros colegas, como sempre partilharemos os links de acesso aos estudos aqui referidos e fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast
estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.